São 7 horas mais 20 minutos. Estou de volta com o terceiro e último bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, hoje 24 de fevereiro, conversando ainda com o deputado federal Major Rocha, do PSDB. Deputado, nós falamos muito sobre segurança. Agora vamos falar da reforma da Previdência, a chamada PEC da Morte, a PEC 241. O senhor é a favor ou é contra? Sou contra. Por que o senhor é contra? Tião, veja, o governo federal, ele quer resolver o problema da Previdência não aposentando mais ninguém. Veja aí que com 49 anos de contribuição, ninguém mais vai se aposentar no Brasil. E aí o governo resolveu de vez o problema da Previdência. Eu sou contra, acho que o governo, antes de cobrar dos pequenos, e para mim, e não é discurso de petista, os petistas hoje estão falando contra tudo. Falando inclusive do que não fizeram. A realidade é que, assim, antes da Dilma sofrer o impeachment, ela também fez uma reforma na Previdência que não agradou a população brasileira. E viria outra reforma. O Lula fez a reforma da Previdência. O que acontece é o seguinte, há uma movimentação do sistema financeiro brasileiro que quer assumir de vez esse mercado gordo, que é o mercado da Previdência. E com essas regras de 49 anos de contribuição, lógico que vai favorecer o sistema financeiro. Mas veja, se o governo federal quer fazer uma reforma da Previdência, vamos discutir ela. Mas vamos discutir em cima de dados, em cima de números. 49 anos baseado em quê? 49 anos de contribuição baseado em quê? Qual o dado técnico, qual o dado científico para estipular esse número de 49 anos de contribuição? Não tem. Eu procurei no governo federal, não tem. Infelizmente, o governo chutou. E não foi transparente o suficiente. Então, eu entendo que se o governo quiser fazer a reforma da Previdência, tem que chegar de forma séria. E mais, fazer, antes de cobrar dos pequenos, vamos ver que os grandes devedores, nós temos aí empresas grandes que devem bilhões à Previdência que não pagam. Dá exemplo aí, a Rede Globo Televisão e outras tantas, muitas outras empresas que devem e não pagam. E o governo parece que esqueceu que tem esse recurso para receber. Mais que isso, nós temos que fazer uma reforma, nós temos que fazer uma auditoria dessa dívida. Os petistas passaram a vida toda falando em auditoria da dívida. Nos 13 anos que ficaram no governo, esqueceram. Agora voltaram à tona para falar de novo da tal da auditoria na dívida. A Grécia, só para você ter um dado, a Grécia fez uma auditoria na sua dívida. É o que eles chamaram de auditoria cidadã. E nessa auditoria eles constataram que metade da dívida não existia. Ou seja, no Brasil se paga 500 bilhões de uma dívida e nós temos que saber se essa dívida é real ou não. Nós temos aí os grandes salários, principalmente dentro do Judiciário e do Ministério Público. Mas foi concedido um aumento para o Judiciário. Foi, mas veja só, no Brasil ninguém pode ganhar mais do que R$33 mil. E aí, para surpresa nossa, você constata aí matérias e mais matérias de jornais mostrando salários de 200, 300, 400 mil reais no serviço público. Aquele que quer ser milionário, ele tem que ir para a iniciativa privada para trabalhar. Então, assim, nós temos que combater isso também. Acho que e tem outras medidas que o governo tem que fazer para depois chegar lá no pequeno. Para exigir daquele que é sempre sacrificado, a contrapartida dele. Mas primeiro tem que correr atrás e resolver esses outros problemas. Tirando aí o tempo de contribuição, de mais de 40 anos, que outro ponto dentro dessa reforma o senhor destaca como sendo prejudicial para o trabalhador brasileiro? Olha, eu acho que, primeiro, o governo não consegue fazer uma reforma da forma como ele quer. Ele tem que ter uma regra de transição, essa regra de transição ela tem que ser uma regra que permita com que as pessoas tenham um mínimo de planejamento para as suas vidas. Hoje o governo quer 49 anos de contribuição de hoje para amanhã. Não vai conseguir nunca isso na Câmara. Eu lembro da renegociação da dívida dos estados. Foi uma outra discussão que nós tivemos há pouco tempo atrás, em que o governo queria incluir nessa renegociação das dívidas dos estados algumas situações em que transferiam para o trabalhador, transferiam para o servidor público a conta do que aconteceu em estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro. O estado faliu, e agora estão aumentando a contribuição previdenciária, queriam, nesse projeto que foi para a Câmara e que nós conseguimos mudar, queriam proibir promoções, contratações, reposição de servidor, era a princípio 10 anos, depois passou para 3, e acabou que nós retiramos isso. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com todo o projeto. Não são só os 49 anos de contribuição, mas tudo aquilo que foi conquistado ao longo de décadas de luta dos trabalhadores brasileiros. Então, acho que nós temos que ter muito cuidado, o governo federal tem que ser responsável na hora de apresentar uma proposta, não pode apresentar uma proposta em cima de chutes, em cima de ilações. 49 anos de contribuição, tem outras tantas medidas dentro dessa malfadada
reforma da Previdência que tem que ser revisto. O senhor acredita que a Previdência no Brasil está quebrada? Não, de forma alguma. Esse também é outro ponto que nós temos que rever. O governo, quando ele apresenta os números da Previdência para dizer que ela é deficitária, que ela tem um rumbo, ele apresenta só a arrecadação dos trabalhadores e dos empregadores, né? Mas não apresenta as outras receitas que a Previdência tem. Por exemplo, a receita das loterias, dos outros impostos que são arrecadados, né? E que dá um montante que, somados à arrecadação dos trabalhadores e dos empregadores, ela tem caixa, tem sobra, né? Agora, o que acontece? O governo, para mostrar o rombo, ele mostra só a arrecadação dos trabalhadores e dos empregados e mostra todas as despesas que ela tem. Por exemplo, aposentadoria rural, né? Que já entraria... Auxílio-doença. Auxílio-doença e todos os outros auxílios, né? Auxílio-validez, todos as outras despesas que ela tem. Mas quando vai apresentar a receita, só apresenta uma parte. Ou seja, o governo esconde uma parte da receita para mostrar que ela é deficitária. Na verdade, ela é superavitária. O senhor falou agora há pouco do aumento da contribuição previdenciária. Aqui no Estado, antes de ontem, a Assembleia Legislativa aprovou o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14%. O senhor acha que, ao invés de aumentar o tempo de contribuição lá em Brasília, poderia ter aumentado apenas aí o valor da contribuição mensal? Ótimo. O que aconteceu no nosso Estado foi o mau uso que fizeram do Fundo Previdenciário. Vários governos sucederam e, mesmo antes da criação do Instituto de Previdência do Acre, os governos meteram a mão nesse recurso para pagar servidor que estava atrasado, para pagar outras despesas do Estado, e acabou que nós ficamos sem caixa. E hoje o governo precisa desesperadamente de recurso. E aí vai cobrar de quem? De novo, o governo que foi irresponsável na gestão do Fundo Previdenciário vai cobrar do trabalhador, vai cobrar do servidor público, aumentando a alíquota de recolhimento, saindo de 11 para 14, não é isso? De 11 para 14. Pois é, então assim, mais uma vez a conta está sendo transferida para o cidadão, que não tem nada a ver com essa história, que trabalhou lá todo mês, que não meteu a mão no Fundo Previdenciário, mas é quem vai estar sendo chamado a pagar. Mas tem acontecido no Brasil nos últimos meses justamente isso. Sempre o brasileiro, o trabalhador, é quem acaba pagando a conta. É aumento da contribuição sindical, agora tivemos o anúncio do aumento das contas de energia, e aí todo mundo fica calado, ninguém fala nada sobre o assunto, deputado. É engraçado que nós, no mesmo lote que nós aprovamos esse aumento de alíquota aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos aí também o fim da pensão de ex-governadores. Aliás, de governador, os ex continuam recebendo. Pois é. Mas isso depois que alcançou até o atual. O atual vai ganhar. Mas porque ele já teve um mandato, a justificativa é de que ele teve já um mandato de governador. Eu passei 4 anos na Assembleia lutando para a gente acabar com essa pensão de ex-governadores. E eu lembro do esforço pessoal do governador para não deixar isso acontecer. Ou seja, para ele garantir o direito dele. Mas agora ele mesmo, que lutou para ter esse direito de ganhar R$30 mil por mês, a vida inteira, ele está tirando dos trabalhadores 3% para cobrir o rombo da Previdência Estadual, que essa sim, essa tem problemas. Ao contrário da Previdência da Nacional, aqui no Estado nós temos problema. Por quê? Então aqui estaria quebrado. Aqui sim, aqui os governadores usaram o recurso do Fundo Previdenciário para pagar outras contas que não a aposentadoria de servidores. E aí, assim, veja que o mesmo governador que lutou para ganhar uma aposentadoria de governador integral, foi o mesmo que tirou do trabalhador, dos 3% a mais do trabalhador. Deputado Rocha, nosso tempo está quase esgotando. Faça um balanço aí esses 2 anos que o senhor está com esse mandato de deputado federal. O que o senhor fez? O que o senhor quer fazer ainda? Tião, nós fizemos esse levantamento essa semana. É um balanço, um levantamento do que nós fizemos. Nós conseguimos, ao longo desses 2 anos, primeiro, a questão das emendas. Alocar recursos para todos os 22 municípios do nosso estado. Então, todos os municípios nós conseguimos trazer recurso para ajudar a população. Não é ajudar o prefeito, é ajudar a população. Nós conseguimos também algumas emendas que eu quero destacar aqui, por exemplo, para o Hospital do Câncer, que foi 1 milhão, nós conseguimos de equipamento lá. Eu critiquei muito o Hospital do Câncer. O senhor destina emenda independente do prefeito ser do seu partido? Independente, nós alcançamos todos os municípios. Eu aloquei emenda para Tarauacá, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo, e quem vai gerir essa emenda, quem vai gerir o recurso é a prefeita Marilete. Em Chapuri foi o contrário. O prefeito era do PSDB, o Marcinho Miranda, e quem vai gerir boa parte desse recurso é o Bira, que é do PT. Então, assim, não tem cor partidária. Quero falar da emenda também que nós destinamos também para o Juruá, para o Hospital do Juruá, mais 1.160.000. 2 milhões para o Colégio da Polícia Militar
né, o colégio militar que vai, graças a Deus, vai sair. Nós estamos aí muito animados com isso, até era um sonho dos policiais e da sociedade acreana. Né, nós conseguimos tratar de assuntos importantes dentro da Câmara Federal. Nos debates, eu fui o parlamentar que mais usou a tribuna, fui o parlamentar que mais apresentou projetos, fui o parlamentar que atuou no maior número de comissões. Isso aí tudo são números positivos do nosso mandato. E esse ano, com a experiência de já 2 anos nas costas, nós queremos melhorar essa atuação. Nós fizemos audiência pública aqui em Rio Branco para tratar da violência. Nós queremos esse ano agora tratar de casos, por exemplo, na fronteira. Tem uma audiência pública aprovada para ser realizada na fronteira Brasil, Bolívia e Peru, para discutir os inúmeros casos que nós temos aí na fronteira. A morte, o sequestro desse brasileiro, o problema de cargas entre Brasil, Bolívia e Peru e outros tantos. Então, assim, eu acho que a gente entra nesses próximos 2 anos, com a experiência de 2 anos já, mas com um saldo muito positivo. Agora, deputado, de uma forma bem rápida, não posso deixar de falar do seu futuro político. O senhor foi deputado estadual, foi muito bem votado como deputado federal e tem se destacado lá na Câmara dos Deputados. E muito se especula que o senhor é pré-candidato ao Senado. Isso é verdade? O senhor é candidato ao Senado, sim? Tião, nós colocamos nosso nome como pré-candidato ao Senado. Lógico que não vamos nos submeter a uma pesquisa. E quem deve decidir é o eleitor. Então, a pesquisa vai dizer se nós vamos para o Senado, se vamos ser candidato à reeleição, ou mesmo se não vamos ser candidato a nada. Eu estou muito animado. Eu tenho andado muito no nosso estado e tenho tido um retorno muito positivo. Acredito que a possibilidade é muito grande de a gente sair numa candidatura ao Senado, junto com os outros partidos de oposição, para 2018. Então, o bandido do Acre pode ser candidato ao Senado? Pode, se Deus quiser. E o outro bandido lá, se Deus quiser, vai estar preso. Deputado Roger, obrigado pela sua vinda. Se tiver algum assunto que a gente não abordou, se o senhor quiser deixar um recado aí para a população, fique à vontade. Só lhe agradecer a TV Rio Branco, que sempre nos abriu esse espaço generoso, né, e dizer que nós vamos agora, mais 2 anos, começa depois do Carnaval, né, vamos estar tratando de temas importantes, com a reforma da Previdência, a reforma tributária, que essa para mim é fundamental, o Estado é seu sócio. O Estado entra, você trabalha e o Estado arrecada da sua folha de pagamento, da folha das empresas. E nós vamos estar tratando de outras reformas, reforma trabalhista, né? E a população do Estado é bom que acompanhe isso. Isso vai ter reflexo na nossa vida e no nosso futuro. Tá certo, 7h32. Eu conversei aqui com o deputado federal Major Rocha do PSDB e eu agradeço a sua audiência, a sua companhia. O Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira fica por aqui. Lembrando que, se Deus quiser, ele haverá de querer. Nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 6h15, 6h20 da manhã, com mais um Bom Dia Rio Branco ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8 SBT. Muito cuidado, Carnaval começa hoje, nada de exageros e segunda-feira nós estamos de volta. Tchau, tchau e até segunda.